Aleluia, Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua presença aqui nessa manhã. Pedimos a graça do Senhor para, como Jesus, que intercedia ali, Senhor, pelos discípulos, clamando ao Pai para que eles fossem um, clamando ao Pai para que guardasse a tua palavra, falando ao Pai que havia protegido cada um deles, que não orava, Senhor, só por aqueles, mas também por aqueles que viessem a crer no teu nome. Senhor, nessa manhã nós queremos esse coração de Jesus, um coração comprometido no nosso sacerdócio, está apresentando aqueles que o Senhor nos confiou, Senhor. Que o Senhor esteja dando uma graça intercessora em cada um dos irmãos aqui, para que estejamos na tua presença. Ó Senhor, nós sabemos que a estabilidade da igreja depende da oração, depende de estarmos na tua presença, porque o Senhor é quem edifica a tua casa, Senhor. Que saibamos, Senhor, derramar diante de ti as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porque o Senhor é aquele que ouve e responde orações. Tua palavra diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nos dá, Senhor, esse roteiro nesses dias, um tempo de humilhação na sua presença, para que assim também nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Derrama um coração quebrantado, um espírito contrito sobre toda a tua congregação aqui, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, pelo qual tem o nome de santo. Habito a eternidade, mas habito também com quebrantado e contrito de coração, para vivificar o coração do quebrantado e vivificar o espírito do abatido. Que o Senhor esteja levantando o teu povo nesses dias, Senhor, para te glorificar e edificar uma igreja digna do Cordeiro que temos, santo, puro, imaculado, que é Jesus, Senhor. Que a tua graça seja com o teu povo. Aleluia. Amados, queria ler dois textos aqui do Velho Testamento, que está no livro de Êxodo, Êxodo 25:9 e Êxodo 25:40. Aqui diz, no 25:9: conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim o fareis. No 25:40, assim diz o Senhor: atenta, pois, que eu faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Quem está falando aqui é Deus. E Ele está falando para quem? Para Moisés. Em Êxodo 26:30, Atos 4, 7, 44 e Hebreus 8:5 falam a mesma coisa. O ponto central aqui da comunicação de Deus com Moisés, a palavra é modelo. Deus tem o seu modelo. E Deus ali com Moisés, numa situação difícil, um povo que saía cheio de marcas do Egito, longe do Deus vivo, Moisés teria que apacentar aquele povo e apresentar aquele Deus que lhe apareceu numa sarça que ardia. Era o povo de Deus, os hebreus. E o Senhor queria
purificar a mente daquele povo, de quem era ele. E o nosso Deus é um Deus de ordem. E ele não poderia jamais, do Egito ou da experiência de Moisés, subtrair algum tipo de elemento para estabelecer um modelo. Ele tinha o seu modelo. E ele é redundante com Moisés, que ele fala aqui, só no livro de Êxodo, em 3 versículos. Faça de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. De conformidade, da mesma forma, da mesma maneira. Com quem Deus falava? Quem era Moisés? Amado, Moisés era um homem que foi formado na casa de Faraó, de um imperador. Certamente um homem culto, de uma cultura egípcia, que até hoje cientistas buscam explicar as pirâmides e a matemática dos egípcios. Ali não estava qualquer um, estava um homem cheio de conhecimento, de habilidades, bem formado, mas também um homem quebrantado. Mas nem assim Deus quis a opinião de Moisés. Por quê? Deus tem o modelo dele. Deus não precisa da nossa opinião. Amém? Deus não pergunta nada a Moisés. Veja bem, nós estamos falando aqui sobre a realidade de Moisés com o povo de Deus no Velho Testamento. Como nós podemos imaginar um pai que envia à terra um filho santo, puro, inocente, luz. Eu, quando olho para Jesus, eu me impressiono. Nunca pecou, sem culpa. Sua mente perfeita, sem má consciência, sem conflito. Um homem feliz. Diz que Deus derramou sobre Jesus óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros, por causa da sua piedade. Alguém atraente, lindo. As crianças queriam estar com ele. Que homem, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Digno de glória, de honra, é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. E esse Jesus veio a essa terra como nosso Salvador. Ele foi para as regiões inferiores da terra, olhar na face dos demônios, num lugar fétido, angustiante, atribulador, em meu lugar, em teu lugar. Eu não vou para o inferno. Você não vai para o inferno. Porque Jesus já foi. E nós fomos unidos ali na semelhança da morte de Jesus. Nosso Salvador, Jesus. Também, como o Senhor manda, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Manda. Está passando
um avião é de Jesus. O chão que nós estamos pisando é de quem? De Jesus. O relógio que está no seu pulso é de Jesus. O carro que está lá fora é de Jesus. O ônibus vai passar ali, ó, é de Jesus. Tudo é de Jesus. Ele é dono absoluto de todas as coisas. Jesus é o dono. Ele é o dono do tsunami. É o dono do trovão. Jesus manda. Jesus é o Senhor. Nosso Salvador, nosso Senhor. Mas Ele também é o nosso bom pastor. Aquele que nos conduz, que disse que estaria conosco todos os dias. No inglês diz que estaria conosco todos os momentos, até a consumação dos séculos. Ele vive no detalhe a nossa vida. Diz que para Ele, um dia é como 1000 anos. Imagine Valfredo que um dia como 1000 anos, então ele vive um dia como 1000, é no detalhe, 1000 anos. Ele nos pastoreia para sermos semelhantes a Ele. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso bom pastor, mas também nosso advogado. Ele que pleiteia nossa causa perante o Pai. Nenhum de nós poderíamos estar como Ele está perante o Pai. A palavra do Senhor fala em 2 Timóteo 4 que Ele é a luz inacessível. Luz, Deus é luz. Quem de nós poderia estar diante das labaredas eternas? Pergunta o profeta Isaías. Jesus está lá, puro, santo, digno, diante de Deus Pai, intercedendo por uma raça, que é a sua igreja, que é você, que sou eu. Ele é o Senhor, Salvador, bom pastor, advogado. Mas, amados, não podemos esquecer que Ele também é o arquiteto e fundador da sua igreja. Amém? Não podemos deixar de vê-lo assim, como um arquiteto, um engenheiro, um mestre de obra, um bom carpinteiro da sua obra. Ele que desenha a obra dele, como Ele quer. Amém? Será que Ele precisa de ajuda? Jesus, espera aí que eu tenho uma boa ideia aqui para te ajudar a desenhar a sua obra. Ele necessita disso? Não. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16, 18. Aleluia. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Ele disse que Ele edificaria a sua igreja. Jesus é quem edifica. Amém, amados? Aqui ele falava com Pedro. E eu te digo que tu és pedrinha, Pedro, como diz lá no original. E sobre esta grande rocha, que era ele, edificarei a minha igreja. Ele que é a grande rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Uma casa, amados, quando ela vai ser construída, a pessoa tem que fazer um desenho. Fazer o desenho de como ele quer a casa. Aí vai botar a fundação, né? Vai cavar o buraco, os alicerces. Depois que ele faz os alicerces, ele vai levantar as paredes da casa. Depois ele vem e coloca uma laje, um telhado, reboca, né? Depois coloca a janela, portas, janelas. E assim constrói-se uma casa. E Jesus disse: eu vou construir minha casa. E como é que Jesus construiu a casa dele? Vamos pensar aqui. Quem viu Jesus construindo essa casa? Quem viveu com ele? Os apóstolos. Amém? E como os apóstolos cooperaram depois da subida do Senhor para a construção dessa casa? Como é que foi? Vamos ver lá em Efésios 4. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para, outros para, e outros para, com vistas ao correto ordenamento do santo, para a edificação do corpo de Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós podemos chamar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres de um tipo de serviço, ministério específico na casa de Jesus. Então ele separou 12 homens e disse: olha, vocês serão os meus 12 apóstolos. Um traiu, né? Mas botou outro no lugar, foram 12. Então primeiro ele separou alguns homens. Também depois separou mais homens. Tinham 70 numa missão que ele envia para serem batedores, irem antes, na sua frente. Depois ele iria visitando as cidades circunvizinhas. Então Jesus separou homens com ministérios e serviços específicos. Agora, para que Jesus separou esses homens? Para que foi? Para levar os santos a desempenharem o seu serviço. Amém? Então, os santos têm que desempenhar um serviço. Isso implica em dizer que cada santo tem um serviço. Amém? É o que nós chamamos de serviço dos santos. E qual é o serviço dos santos? Perguntando. Ser testemunhas e proclamadores e funcionar nas juntas e ligamentos. E o que são juntas e ligamentos? Amém, Benito. O negócio está funcionando. O que são juntas e ligamentos? Como é que estão esses relacionamentos fortes e resistentes entre seus membros? Estão bem? Hã? Vamos para Colossenses 2,19. A planta de Deus, Ele mesmo define como tem que funcionar. Amém? Lá em Colossenses 2,19 diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, crescimento que procede
de Deus. Esse finalzinho desse versículo, ele é espetacular. Aqui é a garantia de que se nós correspondermos com o projeto de Jesus, com o desenho dele, nós teremos o crescimento que procede dele. O crescimento que procede dele está nas juntas e ligamentos. Amém? Quantos creem nisso aí? Levanta a mão aí. Amém. Agora diz, não retendo a cabeça. Ou seja, não fazemos isso porque fizemos uma associação de textos e chegamos a essa conclusão. Não é. Não fazemos isso porque um dia Ivan veio, pregou, Marcos e Mário vieram, pregaram, nós demos continuidade, por isso achamos que é uma ideia mirabolante, maravilhosa. Não é. Fazemos isso porque nós não queremos reter a cabeça. Porque nós não queremos colocar a nossa cabeça, mas nós queremos corresponder com a mente de Jesus. Amém? Nós não podemos reter a cabeça, inventar uma estrutura e pedir, Jesus, entre nela. Podemos? Quem sugere? Quem manda? Jesus. Então, amados, ele disse que era pelas juntas e ligamentos que se efetivaria o crescimento que procede dele. Vou abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos de crescimento em Deus, nós precisamos entender que para que isso ocorra, temos que funcionar em tudo que Jesus funcionou. Ir para a rua, pregar o evangelho, estar com a multidão, ir com os discípulos, curar, estar na casa do discípulo como ele teve na casa da sogra de Pedro. Ele curou porque ele estava lá, na casa do seu discípulo. Temos que fazer exatamente como ele fez. Amém? Temos que nos compadecer daqueles que são ovelhas, que não têm pastor, e dar-lhes direção, amar. Imagine uma pessoa que tem compaixão. Ele olhou aquela multidão como ovelha que não tinha pastor, então passou a ensiná-las. Temos que ensinar os discípulos, temos que ensinar os irmãos, temos que fazer tudo de conformidade com o cabeça. Não podemos reter o cabeça. O que significa não reter o cabeça? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que é não reter o cabeça? É você atender a finalidade pelo qual você foi unido nesse relacionamento. A minha identidade no meu companheirismo não pode ser o Flamengo. Nem poderia, né, Sérgio? Se depender de Sérgio. Não pode ser o rugby. Quem joga rugby? Não pode ser os meninos aí que estão chegando jogar gude ou computador. A nossa identidade tem que ser fortalecida em não retermos o cabeça e trazer Cristo para os nossos relacionamentos. Amém? Nós não nos conhecemos porque encontramos identidade social um com o outro, não. Nós nos relacionamos porque conhecemos Cristo. Vamos ser coerentes. Vamos trazer Cristo para dentro dos nossos relacionamentos. Poderia, em poucas palavras, dizer, vamos trazer a manifestação dele em todo o tempo em que estivermos juntos.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também seremos manifestos com Ele em glória. Vamos trazer a glória. O que é a glória? Glória é presença de Deus. Vamos trazer a manifestação de Cristo para dentro dos nossos relacionamentos. Esse texto está em Colossenses 3, 4. E no 4:4 fala sobre a manifestação de Cristo. Não podemos reter o cabeça. Amém? Só, amados, que as juntas e ligamentos, elas são definidas por dois caminhos. Falamos dos ministérios específicos aqui. Temos o discipulado, que é o pai, são vocês, né, espirituais, que cuidam dos filhinhos espirituais. E temos o companheirismo, que são as relações entre iguais. E daí, esse negócio de companheirismo, você tirou de onde? E esse negócio de discipulado, você tirou de onde? Se quiser nunca mais esquecer o texto sobre discipulado, pegue lá. 3 patinhos na lagoa, 2 Timóteo 2:2. O cursinho pré-vestibular é assim, né? Dá a pista para o cara nunca mais esquecer. 2 Timóteo 2:2. Que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para estes transmitirem a outros. Discipulado. Mas o discipulado está bem para aí como estão vocês. Vocês são da melhor qualidade. Discipuladores espetaculares. Amém? Vocês não dizem amém? Digam amém. A gente tem que sair dessa síndrome que falta muita coisa. Não, a igreja está andando. Estamos, quantos anos aí, cuidando de gente, gastando sua casa, abrindo sua despensa, recebendo lá. Vocês são dignos de honra da parte do Senhor. Amém? Mas, desde que eu pisei os pés aqui nessa congregação, há muitos anos atrás, eu entendi que a nossa tradição era de começar uma planta bem estruturada para a glória de Jesus. Era de ter um corpo bem harmonizado, funcionando, sem fazer barulho assim, ó. Já viu o motor de carro, como está todo arrumadinho, ele fica assim, né? Agora, quando ele não está bem, ele fica... Não é assim? Aí tem que empurrar. O motor engasgou, botaram água na gasolina. Vamos tirar essa água da gasolina hoje. Amém? Vamos falar aqui do Ministério de Companheirismo, Serviço. Em Mateus 10, vamos abrir a Bíblia em Mateus 10. Mateus versículo 10, capítulo 10. Tomara que... Mateus 10 fala da missão dos 12. Em Lucas 10 fala da missão dos 70. Eu não vou ficar lendo Bíblia não, eu vou direto, porque senão o horário não vai dar. Em Mateus 12, 10, fala lá de 12 que Jesus enviou. Mateus 10. Amém? Foi de 2 em 2 ou não foi? Em Lucas 10 também o Senhor mandou de quantos? 2 em 2, no momento que ele envia os discípulos a irem à sua frente, onde ele via Satanás caindo como relâmpago, e ele diz: eis aí vos deu autoridade para pisar em todo o poder do maligno. Em Mateus 21, 1, Jesus envia seus discípulos
Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, com ela um jumentinho. Para pegar uma jumenta, a estratégia de Jesus era que fossem 2. Amém. Marcos 6:7. Lucas 22:8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Pedro e João foram enviados por Jesus para procurar um local onde ele celebraria a Páscoa com seus discípulos. E ali faria a aliança a qual nós participamos hoje. Mas ele mandou de 2 em 2. Em João 18:15, aqui tem uma situação constrangedora, mas que reflete como aqueles homens assimilaram a estratégia de Jesus. No momento em que o Senhor estava sendo traído, seria traído, diz aqui, Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. No momento em que Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes, ao lado dele estava João. Ainda naquele momento, eles assimilaram com clareza a estratégia do Senhor. Também em Mateus 28:1, Mateus 28:1, temos um assunto de grande importância aqui, que é quando Jesus vai ser visitado no túmulo. Por quem? Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As mulheres também não andavam sozinhas, andavam de 2, amém? Quais das irmãs aqui tem companheira? Levanta a mão aí. Aleluia. Na sua ressurreição, João 20, de 2-5. Esse texto é muito importante, porque quando pela primeira vez alguém vai olhar Jesus ressurrecto e vai crer que ele ressuscitou. João 20, de 2-5. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Glória a Deus. 2 testemunharam que Jesus ressuscitou. Aleluia. João
João foi o primeiro a inaugurar os céus, de sabedores que Jesus ressuscitou dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Foi o primeiro a receber essa dádiva da morte não ter domínio sobre ele. E hoje todos nós, amém? A morte não tem domínio sobre nós, porque nós cremos que o túmulo está vazio, amém, amados? Aleluia. Em Lucas 24, de 13 a 34, não abram, mas ali fala de 2 discípulos, após a ressurreição de Jesus e antes da sua ascensão, no período que ele esteve nessa terra, ele apareceu para 2 homens que não reconheceram, e numa caminhada longa ele foi conversando com esses homens. Depois entrou em sua casa, e ao partir do pão, eles viram que era Jesus, e Jesus desapareceu. De novo, Jesus se apresenta a 2. Em Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é 2, amém? 2. Agora, por que 2? O que será de 1? Todo ministério, no livro de Atos, ele é plural, não é singular. Se for singular, incorrerá num risco, que fala lá em Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Sabedoria é você pensar segundo Deus. Uma definição de sabedoria: você pensa segundo Deus. Andar sozinho não é pensar segundo Deus, amém? Pensar segundo Deus, andar de, vamos trabalhar, de quanto? 2 ou 3. Agora, amados, tem uma pergunta: qual a diferença de um conceito teórico para um modelo? Qual a diferença? Nós temos agora um conceito teórico. Qual a diferença desse conceito para um modelo? Um conceito teórico você pode até ouvir, mas você não vê. Você pode até ler, mas você não vê. Impressionante que alguns homens que escreveram livros a respeito desse tema não vivem isso hoje. Agora, o que é um modelo? Você vê. Quer que eu diga um modelo aqui para vocês? Marcos e Mário. Você vê. Está aí, meu irmão. Os homens há 30 e tantos anos andando juntos. Glória a Deus, amém? Isso é um modelo. Modelo a gente vê, não apenas ouve. Jesus disse: vinde e vede. E nós precisamos dizer a mesma coisa: vinde e vede. E o que vemos hoje desse ministério entre nós? Como está aqui agora a igreja? Marcos, no último encontro de líderes, fez uma estatística com os líderes. E foi identificado o seguinte: por volta de 30% dos líderes não tinham companheiro. Há uns 5 anos atrás, foi-se feita uma supervisão com Marcos e Mário, juntamente conosco, o presbitério em cada setor, e foi comum essa deficiência nas juntas de companheirismo. Alguns anos após, fizemos de novo outra supervisão e foi identificado novamente o problema de companheirismo. Foi-se feita agora, no final de semana passado,
essa estatística entre os líderes, e foi se identificado novamente uma falha nessa área. A pergunta é, se com os líderes está acontecendo isso, como está os demais irmãos? Estão acompanhados? Eu fico pensando o prejuízo que podemos estar tendo na ausência de eficácia e eficiência nessa junta do corpo de Cristo. Porque, pelo que nós lemos da Escritura, quando Jesus ordena que vá de 2 em 2, ali em Mateus 10, na missão dos 12, dos 70, você percebe ali que Jesus envia para proclamar. O companheirismo é para proclamação e curar. O companheirismo também Jesus enviava para proclamar e curar enfermos. Poderíamos usar mais o companheirismo para estar impondo as mãos na cabeça dos irmãos. Amém? Digo amém, pessoal, vamos ter fé. Amém. Vamos ver cura na casa do Senhor. Amém. E também o companheirismo, nós percebemos aqui um animal de carga, preparar uma ceia, mulheres juntas iam lá para ver o corpo, cuidar, tudo isso é serviço. No companheirismo tem que haver serviço, visitar enfermos, visitar presos, dar de comer, dar de vestir, dar de beber, consolar, cuidar. Amém? Então Jesus estabeleceu o companheirismo para isso. Por isso que não vai faltar tempo para falar de outras coisas, se seguirmos o que Jesus mandou. Agora o companheirismo também ele produz até união, a ponto de que em qualquer situação João estava ali com Pedro. Não te largo para nada, estou com você porque der e vier. E João e Pedro se arriscaram muito em entrar na casa do sumo sacerdote. Vocês concordam comigo? Tanto que Pedro foi arguído. E eles estavam em situações difíceis, juntos, unidos. Companheirismo é para isso, para estarem nas situações difíceis, juntos, unidos. Aqui na ressurreição, mostra eles testemunhando Cristo, a ressurreição de Cristo. Companheirismo é para nós testemunharmos o conhecimento de Deus, de Cristo, o que Ele está comunicando pelo seu Espírito, um ao outro. Também, no caminho de Emaús, a edificação que havia ali. Ou seja, também em Atos 3, 1, Pedro, quando entra no templo com João, o homem lhe pede uma esmola, e ele faz o que? Ele lhe dá cura. Levanta-te e anda. Sem contar que até a sombra de Pedro e João curava pessoas, né? É para amar e estar onde há necessidades. O companheirismo é para isso. Nos nossos dias deve dizer que o companheirismo é para a gente ficar lá só vendo aquele joguinho, botando um filmezinho de CD. Vamos ver um filme evangélico. Vamos ver um filme aqui, pouco filme maravilhoso esse filme, né? Ai, que filme espetacular. Galardão você vai receber no céu 0. Jesus disse, meu amigo, que é para você ir visitar um enfermo, boas obras, meu amigo. Filme maravilhoso, espetacular esse filme. Vá vendo o filme. Deus quer que você sirva. Saia desse ostracismo no nome de Jesus e da indolência. Quem fala isso é a palavra de Deus, não sou eu não, viu? Pois é, Eduardo é duro, tá, aquela coisa. O que está dizendo é a palavra de Jesus Cristo. Eu recebi essa palavra essa semana, para eu não ser indolente. Essas mensagens de celular, que ajuda, que dizem que é para mandar, né, texto bíblico. Recebi hoje, olha, não sejais indolente em todo o seu serviço, eu digo amém. Aí eu estava em jejum ontem, levantei todo assim, fui em um lugar, preguei, fui no outro, preguei, eu estava querendo ficar na cama lá, olhando para o além. Mas porque eu recebi uma palavra. Podia ligar para um líder e disse, ó, segura essa aí, o outro segura aí, mas não deu não, eu disse que ia porque eu estava preguiçoso. Então eu disse que eu vou lá.
com fome, até agora está com fome. Mas por quê? Tem que servir, não pode ser indolente. Amém, amados? Eu pergunto, quem não está praticando o companheirismo, vocês encontraram algum modelo melhor aí para nos ajudar? Será que alguém encontrou alguma coisa melhor? Porque às vezes quer inventar, né? De repente algum herói aí encontrou uma coisa melhor. Qual a razão do esfriamento, amados? Nesse ministério, como podemos identificar os motivos e causas que nos levou a ter um certo arrefecimento nessa área? Eu diria assim, talvez faltasse uma revisão do ensino, seria um ponto que estamos fazendo aqui agora. Também supervisão daqueles que estão ali, nós, pastores, líderes, para supervisionar esse serviço. Mas também encontrei uma outra resposta, que tem muito a ver com o cântico que Sérgio cantou aqui no começo, sobre a cruz. Talvez seja a melhor resposta. Não é a cruz de Jesus, é a nossa cruz. Porque se a gente se aliançou, a gente tem que morrer junto. Não vai ter para onde correr. A gente está dando risada, não sei porquê. Então, meu amigo, você vai ter que olhar no olho e ouvir. Talvez faltou maleabilidade nos corações para seguir, para ouvir. Ou falar a verdade em amor e procurar um novo caminho e deixar mal resolvido uma questão e dizer, é melhor trocar. E faltou de quem orientou também mais perseverança na manutenção de tais relacionamentos. Lembrando que a primeira ação em qualquer crise de relacionamento é reconciliação. Amém? Primeira ação é essa, reconciliar. Amados, Jesus fundou algum seminário? Ele quis formar os homens à imagem e semelhança dele. Qual foi a estratégia que ele usou? Vou botar vocês dois juntos. Vou botar. Jesus botou, meu amigo, foi Mateus o publicano com um zelote. Vocês vão ficar igualzinho a mim. Ó, um publicano era um que roubava ao povo, cobrando indevidamente impostos em Israel. Um zelote era o que perseguia, queria a libertação de Israel na base da adaga, na faca. O primeiro que ele pegava para a adaga era um negocinho assim, uma faquinha bonitinha assim, que ele... E Jesus disse, vocês se converteram? Claro, queremos seu reino. Porque é assim, né? Você já fez a avaliação de irmão? Você diz, ó, tem um reino te esperando, vida eterna, tá? Aí você diz, amém, eu quero. Olha, tem um contrato aqui para você assinar. Mateus 5, 6 e 7. Vai encarar? Claro, não, claro o contrato. Bateu numa face, você vai dar outra. Não vou. Te bem dizer, se te mal dizer, você vai bem dizer. Não vou, claro, olhando lá para o céu, para a coroa. Quando está no dia a dia, e o contrato, quem vai ler? Tem um contratinho ali, meu amigo. Bem dizer quem vos maldiz, orai por quem vos calunia, se bater numa face, dê a outra. Dá todo o que te pede, não volte atrás que te pede emprestado. E aí? E aí, Mateus, você vai emprestar ao zelote? Aí ele vai ser tratado, meu amigo. Aí a avareza dele vai embora. Porque o zelote devia ser pobre, viu? Queria viver de matança. Não devia. Então, o Espírito de Cristo encontra nessa estratégia eficácia
para formar Ele em nós. Amém? Para nos transformar, para nos humilhar. Embora nós tenhamos hoje a tal tecnologia, falar por telefone, e-mailzinho, olho no olho. Amém? Eu acho que ninguém aqui tem companheiro que mora nos Estados Unidos. Tem que estar na mesma cidade, não é assim? Então, amigo, é olho no olho. Temos que estar juntos. Não se desculpe, porque a palavra de Deus em Atos 2, a planta diz lá, estavam juntos todos os dias. Juntos. Não tem como a gente diminuir o que a Bíblia diz, ou adaptar aos nossos dias. João dizia, na carta, na segunda João, ele dizia, escreveu uma cartinha pequena e disse, e falarei face a face, olho no olho. O maior elemento de comunicação não é o vocábulo, segundo os estudiosos, é o olhar. Aqui você comunica, olho no olho, está juntos, amém? Agora não é aquele olho embaçado que fica aparecendo ali no Skype não, viu, amados? É olho no olho mesmo. Porque, amados, ali nós podemos ser aperfeiçoados. Como? Cumprindo nessas juntas e ligamentos os chamados mandamentos recíprocos. O que significa o mandamento recíproco? Serve para as duas partes, para você e para outra parte. Vamos aqui? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende igual sentimento de uns para os outros. No lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Orai uns pelos outros. Tiago 5,16. Orar um pelo outro. Perdoai-vos uns aos outros. Tiago 5,15. Edifiquem-se um ao outro. 1 Tessalonicenses 5,11. Instruí e aconselhai-vos uns aos outros. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Mutualidade, mútuo. Sirvam uns aos outros. 1 Pedro 4,10. Serviço. Aconselhem-se, aconselhai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,12. Não mintais uns aos outros. Colossenses 3,9. Confessai os seus pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Exortai-vos, encorajai-vos uns aos outros. Atos 13,15. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6,2. Hospedem uns aos outros. Gálatas 6,2 também. Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios 4,32. Amem-se um ao outro. Romanos 12:10. Aceitem-se, acolham-se um ao outro, como Cristo vos acolheu. Romanos 15:7. Se cumprimente pelo menos, né? Saúdem-se uns aos outros. 2 Coríntios 13:12. Cuidai uns dos outros. 1 Coríntios 12:25. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, de 21 a 22. Sujeitar-se, amados, é um negócio bom. Às vezes eu me pergunto, alguém que não tem um companheiro de uma liderança, mas você tem um outro irmão ali, se sujeite. A pluralidade é de Deus. Amém?
Suportem-se uns aos outros, Colossenses 3:13. Não aguento mais com aquela figura, rapaz. Mas você tem que me suportar, você tem que me engolir, né? Como diz o camarada lá. Não tenha inveja uns dos outros. Se alegre com a vitória do seu companheiro. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5:9. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4:11. Não se mordam nem se devorem um ao outro. Gálatas 5:15. Mas na hora que a carne vem de lá, ela bate no tutano, o cara diz: vou jogar. Ele ameaça. Ou então fica nervoso assim, que as mulheres que botam os dentes de fora assim e sair com a unha, né? Então, amados, por obséquio, não se mordam e não se devorem mutuamente. Amém? Gálatas 5:15. E por fim, não provoquem uns aos outros, provocar no sentido negativo. Eu compreendo essa estratégia do Senhor como a única estratégia, porque aqui, com esses mandamentos, na medida que os traços do nosso velho homem, eles vão se manifestando, você tomando sua cruz e permitindo que Cristo se manifeste, Jesus é glorificado. Vamos nos deixar desafiar e nos renovar nessas juntas e ligamentos e partir com vontade para o crescimento que procede de Deus, que está nas juntas e ligamentos do corpo de Cristo. Que o Senhor abençoe os companheirismos e abençoe a estratégia de Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, amados.